Boa noite a todos. Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre um tema do Evangelho chamado Fora da caridade não há salvação. Por que que Jesus faz uma afirmativa dessa? Mas antes vamos entender um pouco o porquê disso. Se a gente pegar a história de São Francisco de Assis, nós vamos ver que em determinado momento ele era um jovem como qualquer um, que ia para suas festas, fazia todas as coisas que um jovem faz. Em determinado momento ele ia para a guerra. Chegando no caminho da guerra, ele adormeceu, adoeceu e teve uma visão. Então ele retornou para Assis e começou a sua missão. Para isso ele fez 3 votos. Ele fez o voto de castidade, rompendo definitivamente com a matéria, com o sexo e todas as suas variações. O voto de pobreza, rompendo com o dinheiro. E o voto de obediência a Deus, que elimina a revolta. Com esses votos, ele eliminou 3 grandes problemas que nós temos, que é o apego ao dinheiro, o apego ao sexo e a revolta contra Deus. Então ele deixou isso para trás. Se a gente pegar a história de Paulo no caminho de Damasco, quando ele encontrou com Jesus, ele simplesmente perguntou para Jesus: "Que queres que eu faça?" Paulo, ele não ficou imaginando assim: olha, eu matei um monte de cristãos. Eu mandei um monte de cristãos para a arena para serem comidos pelos leões. Eu fiz um monte de coisa errada. Não. Ele simplesmente disse assim: "Que queres que eu faça?" Ou seja, ele rompeu com o passado. Você veja que 2 desses espíritos romperam com o seu passado. E por que isso? Aí é preciso que a gente entenda. Porque não podemos ter Deus e mamão. Nós não podemos ser caridosos e vivermos no passado. Porque o nosso passado, ele é feito de egoísmo e de orgulho. De karmas que não são muito bons. De traumas que trazemos de vidas passadas. Então, não há como a gente ser caridoso e carregarmos no coração esse peso. Por isso que o Evangelho também nos diz: os puros de coração verão a Deus. Então, só encontraremos o Deus que habita em nós, que é a centelha divina, quando tivermos pureza de coração. E é exatamente isso, é desvincular-se desse passado. E aí sim, você começa uma nova vida. E essa nova vida a partir da caridade. Tem uma parábola de Jesus que eu gosto muito e estudo bastante. E ela diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. E toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, se a gente tiver dividido entre fazer uma coisa ou outra, nós vamos cair. Porque aquele pensamento e aquele sentimento que tiver mais força, ele vai dominar a gente. Se nós tivermos um vínculo muito grande com o nosso passado, esse passado vai preponderar. Então, por mais que a gente se encha de vontade de querer ser caridoso, mas na primeira situação de prova muito forte, a gente vai sucumbir. Porque aquele passado ainda prepondera, ele é muito forte na vida da gente. Por isso todo mundo diz: quer saber se a pessoa evoluiu, pisa no calo dela, não é? Aí você vai saber. E como a gente reage, vai dizer quem realmente a gente é. Não a máscara que a gente está usando para esconder o nosso verdadeiro ser. Que não tem nada de mais, porque todos nós somos feitos de luz e sombra. Todos nós temos uma parte sombra, mas todos nós somos luz. Então, a questão é como fazer que essa sombra se transforme em luz. Tem uma afirmação de Jesus que ela é muito bonita.
Ele diz, a luz não ser de luz para iluminar o mundo. Mas, se sua luz não brilha, quão grande serão as suas trevas? Então, se a gente não trabalhar para que a nossa luz brilhe, a sombra vai dominar a gente. E nós vamos viver dessa parte que não é muito boa nossa. Que vamos viver de irritação, vamos viver de impaciência, vamos viver de intolerância, vamos viver de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de ambição, de ganância, aquela vontade de controlar o outro, de dominar o outro, de fazer com que o outro obedeça tudo que a gente acha que é certo. Então, tem várias questões aí e muitas outras, o apego à matéria, e tudo isso faz parte desse passado. Então, não tem como a gente ser caridoso se a gente não entender isso e fizer um estudo de nós mesmos dessa parte sombra, dessa parte que hoje nos domina. Imaginem só que se seu primeiro pensamento e seu primeiro sentimento fosse sempre de amor, sempre de bondade, o que hoje não é. Talvez o primeiro pensamento que a gente tenha hoje é de julgar os outros, de criticar, de condenar, de ser rigoroso, de falar mal, de usar de maledicência, de dar tudo aquilo que não é muito bom, mas que a gente ainda traz consigo, porque a gente ainda não trabalhou essa parte, não entendeu qual caminho tem que seguir. Por que isso? Porque o orgulho e o egoísmo, eles são a negação do amor. Todas as vezes que a gente utiliza-se de orgulho e egoísmo, nas suas mais variadas formas, nós estamos negando a luz que nós somos. Nós não estamos nos relacionando com a nossa luz. Estamos nos relacionando com a nossa sombra. E precisamos entender isso. Todos nós aqui temos escolhas, que a qualquer momento do dia, quando chegar um pensamento, você pode parar aquele pensamento e escolher se você quer sentir, pensar e se comportar como o pensamento está sugerindo. Se aquilo é bom para você. Se aquilo te aproxima de Deus ou te afasta de Deus. Se aquilo vai fazer a tua luz brilhar ou aquilo vai fazer a sua sombra crescer. Porque tudo é energia. Quanto mais energia você der para a sombra, mais forte ela fica. Mais domínio sobre o nosso psiquismo ela tem. Então, nós temos necessidade de fazer caridade. Por quê? Jesus nos afirma, é a única condição real de salvação. É o amor que já trazemos dentro de nós e que negamos para vivermos de orgulho e egoísmo. Nós negamos isso a todo momento. Nós negamos a compreensão da dor e do problema do outro quando fazemos um julgamento, uma crítica. Então veja, por que ser tão severo, inflexível e duro com os defeitos dos outros? Se nós não sabemos qual é o real problema daquele espírito. Quais são os traumas que ele carrega? Quais são os problemas kármicos que ele traz de outra vida? Quais são os problemas obsessivos que ele tem? Quais são os problemas financeiros que ele possui? O quanto de rejeição ele já sofreu nessa vida? E escolhemos aumentar o peso dele, ao invés de compreendermos a sua dor. Todos nós podemos fazer isso. Todos. Basta querer. Não é? Se a gente quiser, a gente faz. Porque não tem nenhuma coisa que foi nos negada por Deus que a gente não possa fazer.
Ele nos deu inteligência, capacidade de discernir e de compreender qualquer coisa. Todo o conhecimento já está na nossa consciência. Temos capacidade criativa, que é dada pelo nosso Pai. Temos todos os fluidos, onde podemos transformar a nós mesmos. E temos todas as oportunidades que são nos dadas todos os dias. Temos anjos da guarda, temos mentores, temos Jesus nos guiando, mesmo assim não fazemos. Ainda deixamos que essa parte nossa nos domine, nos conduza, fazendo para nós um destino de sofrimento que a gente não entendeu. Se a causa é negativa, o efeito será negativo. Se a causa é ruim, o efeito será ruim. E pela lei, tudo que fizermos para os outros vai acontecer conosco. Só que na hora da semeadura ninguém liga, na hora da colheita dói. E muitas vezes dói bastante. Não seria mais inteligente escolhermos a semeadura? Teremos uma colheita melhor. Estamos encarnados para reparar todos os erros que fizemos no passado. A estrutura da nossa família é composta disso. Tem lá as pessoas que lesamos no passado. É um momento de reparação. A reparação só pode ser feita através da caridade. Nenhuma outra forma. Se não colocarmos em mente que este momento aqui e agora que vivemos, a coisa mais importante que precisamos é perdoar e sermos indulgentes com nossos irmãos, inclusive da nossa família, estaremos repetindo o comportamento do passado. E retornaremos nesse mesmo grupo familiar. É absolutamente errado se imaginar que vou largar, não quero mais saber. Você vai nascer de novo com aquele que você não quer saber, com aquele que você não quer ver mais, com aquele que você quer se separar. Por quê? A única forma de fazer essa reparação é através do amor. E se você amá-lo, você não vai querer se separar. Então, o único jeito de nos salvarmos, inclusive dos mundos inferiores, é através da caridade. Então, todas as ligações que são feitas nossas hoje, ela vem dessa estrutura do passado. E como é que a gente sabe disso? Tudo vem através dos sentimentos e dos pensamentos que nós temos. Os sentimentos e os pensamentos que nós temos, que são do passado, é que está fazendo todas as ligações da nossa família, do nosso trabalho, da cidade onde a gente vive, do centro espírita que você está, de todos os parentes, de todos os problemas, da sua saúde ou da sua alegria. Tudo é feito através do sentimento e do pensamento que você está tendo todos os dias. Seria importante saber se ele é bom ou ruim. Porque ele está conduzindo a gente. Então, a nossa personalidade, ela tem 3 formas. Vou tentar explicar o mais simplesmente possível. Que é passado, presente e futuro. A forma dinâmica disso é: o futuro vem para o presente, que se torna o passado. Volta, o futuro vem para o presente, torna o passado. O passado não se repete. No nosso caso, nós estamos no presente, vivendo o passado. O passado vem para o presente, nós voltamos para o passado. O passado vem para o presente e nós nos aprisionamos nesses conteúdos.
E são esses conteúdos que, através dos nossos sentimentos e pensamentos, que fazem toda a nossa vida, toda a nossa estrutura. Nós somos conduzidos através das encarnações, através dos nossos sentimentos e pensamentos, porque eles ainda dominam o nosso psiquismo. Nós não conseguimos nos libertar deles, exatamente porque não praticamos a caridade. Os nossos sentimentos e pensamentos estão ligados ao nosso passado, à nossa parte mais inferior, a toda essa estrutura que trazemos de vidas e vidas e de milênios passados, e que ainda não conseguimos, assim como Paulo, falar: o que queres de mim, Jesus? E começar um novo apostolado, uma nova missão, que seja de amor, de caridade, de compreensão, de fraternidade, de solidariedade. E de menos arrogância, de menos orgulho, de menos egoísmo, de menos dono da verdade, de menos irritação, impaciência, de menos ganância, de menos necessidade de se sentir melhor ou superior ao outro. Isso tudo faz parte desse conjunto que vivemos no passado, que está nos guiando. E encarnamos e reencarnamos em mundos inferiores a partir desses sentimentos que não conseguimos libertar, que ainda dominam o nosso psiquismo e conduz a gente. Hoje são inadequados, hoje eles são condutores de sofrimento, exatamente pela repetição. Por serem consultados a todo instante, ele nos prende nos mundos inferiores, nos planetas pouco desenvolvidos, e traçam para nós uma trajetória de sofrimento, de dor, de doença, de carência, de medo. Por isso é que somos todos muito carentes. O que é uma coisa muito ruim. Você pode estar casado, ter filhos, viver no meio de uma multidão, mas você continua carente. Todos nós somos sedentos por ser aceito e amado a todo instante. Mas não entendemos a lei de Deus, que ela diz que aquilo que você estiver dando é o que você vai receber. Damos egoísmo e queremos receber amor. Não vai acontecer. Nos sentimos melhor que o outro e queremos ser aceitos. Também não vai acontecer. Primeiro você se aceita, aceita o outro exatamente como ele é, sem querer mudá-lo. Deus não quer mudar nenhum de nós. Ele nos dá a oportunidade de vivermos experiências as quais cada um de nós aqui queiramos. De fazermos qualquer coisa, sabendo que somos responsáveis. E aí está certo. Mas somos livres. Por que nós temos que querer que o outro faça exatamente o que a gente quer que ele faça? Por que essa vontade tão grande de dominar o outro, de mandar no outro? Por que nós achamos que sabemos a verdade, mas essa verdade não nos tornou feliz? Essa verdade não nos tirou de mundos inferiores. Essa verdade não nos libertou do sofrimento. Ela nos deu saúde e felicidade eterna e imutável. Mas continuamos achando que temos a verdade, enquanto a única verdade é o amor. O amor é a essência que temos em nós, a centelha divina que já temos em nós. Então, se quisermos ser aceitos, precisamos aceitar o outro exatamente como ele é. Vê-lo de forma perdoada. Amá-lo como ele é. Esse é o caminho. Se eu quiser ajudá-lo, eu preciso ser um exemplo para ele. Não é dizer para os outros fazerem algo e nós nos comportamos diferente daquilo. Nós vamos praticar a caridade e o amor tantas vezes sejam necessárias para com ele
a ponto dele aprender. Como é que ensinamos alguém a amar? Que não seja amando. Só tem esse jeito. Como é que ensinamos alguém a ser bom? Se não é sendo bom com ele. Como é que ensinamos alguém a perdoar? Se nós não o perdoamos, como é que ensinamos alguém a ter compreensão? Se a gente só julga. Mas quando é nossa vez, nós queremos que tenham compreensão conosco. De novo a lei de Deus. Aquilo que você der é aquilo que você vai receber. A força de atração te colocará exatamente no grupo onde você vai sofrer tudo aquilo que você fez os outros passarem. Não é uma escolha de Deus. É uma escolha nossa. A partir dos nossos sentimentos e pensamentos e através das nossas vibrações. Tudo que vibra atrai. Tudo que atrai volta. Seja a mudança que você quer nos outros. Seja você essa mudança. E o Evangelho, de novo, nos socorre. Ele diz assim: purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que nele permaneça nenhum pensamento fútil mudando. Pronto. Temos a solução. Não é? Não consentir que nenhum pensamento fútil, mudando, egoísta, orgulhoso, inferior, negativo permaneça em mim. Quero um estado de receptividade permanente com as vibrações superiores. Pronto. Tiro tudo que é ruim do meu pensamento e do meu coração. Estou em contato com o alto. E ele vai mais longe, lá no Puros do Coração, ele diz: naquele que nem sequer pensa o mal, o trabalho já está feito. Naquele que pensa o mal e repele, está no meio do caminho. Mas aquele que gosta dos seus pensamentos e permanece com eles, está no começo da estrada. Cada um aqui pode dizer em qual dessas 3 etapas está. Que tipo de pensamento temos? Que tipo de resultado queremos? Então, purificai os vossos corações. Os puros de coração verão a Deus. Vocês vão estar em contato com mundos superiores, com espíritos superiores, com vibrações superiores. A inspiração superior vai resolver todos os seus problemas sem sofrimento, porque você vai estar em contato com o seu futuro, que vai chegar no presente. E no futuro já tem todas as soluções que precisamos agora, mas nos relacionamos só com o ruim, com o passado. Precisamos nos esforçar para termos novos pensamentos e novos sentimentos e que sejam de amor e bondade. Não há nenhuma coisa que impeça a gente de fazer isso. Nada nos impede de fazer isso. A não ser a nossa má vontade com as coisas espirituais. A nossa missão com o nosso próprio processo evolutivo. Talvez não tenhamos compreendido que ninguém vai fazer por nós o trabalho que nós temos que fazer. Não tem nenhum espírito superior que vai tirar de nós o esforço, seja ele fluídico, seja ele intelectual, seja ele da matéria. Eles podem nos inspirar, nos intuir, mas o esforço é nosso. E tem que ser diário, e tem que ser permanente. Não pode ser alternado. Eu rezo de manhã, mas durante o dia eu não rezo mais. Não. Você vai rezar de manhã e todas as vezes que sua vibração não estiver boa, você vai rezar de novo. E todas as vezes que encostar alguém em você
que o fluido não for bom e você perceber, você vai rezar de novo. Por quê? Porque você quer que tua vibração seja superior, que você esteja em contato com espíritos superiores. Todo mundo pode fazer isso. Todos nós aqui podemos fazer isso. Basta querer. O que nós não podemos é ser omisso. É nos deixarmos conduzir, nos deixarmos levar por qualquer pensamento e achar que estamos certos ainda. É não ter mágoa e achar que estou certo. E pela justiça de Deus, se alguém fez algo para nós que nós não gostamos, é porque merecemos. Senão vamos dizer que Deus é injusto. Que deixou que algo que aconteça com a gente sem a gente merecer. Ah, mas nessa vida eu não fiz nada. Bom, e nas outras? Quantas ingratidões será que já fizemos pelos milênios afora? Quantas raivas já espargimos pelos milênios afora e continuamos? Quantos sentimentos de ódio já destilamos pelos milênios afora e não sabemos? Quanto mal recebemos e fizemos, porque o nosso passado não é de anjo. Se o fosse, não estaríamos aqui, no mundo inferior. Por isso que fora da caridade não há salvação. A primeira caridade que precisamos ter é conosco mesmo. De nos amar. De podermos olhar para nós em profundidade e admitir e assumir a nossa sombra. Por quê? Se eu fugir da minha própria realidade, como é que eu vou transformá-la? Se eu não quiser ver aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu preciso transformar, como é que eu vou transformar? Eu preciso olhar para mim e ver, eu sou invejoso, mas daqui para frente eu não quero ser mais. Não é? Não quero ser mais. Pronto. Resolvida a questão. E daí você se esforça para realmente cumprir. Porque se você usar de vontade e disciplina, você consegue. Se você realmente quiser, vou sair hoje de manhã e não vou falar mal de ninguém. E você tiver vontade e disciplina de não fazer aquilo, você consegue. Tem uma força dentro de nós, que é muito maior que tudo isso, que emana de Deus, e que a gente não usa, porque estamos adormecidos dentro desse subconsciente, dentro desse passado, vivendo dele acomodados, esperando que alguém desça do céu e resolva todos os nossos problemas. Ah, vou na casa espírita tomar um passe. Produza o seu fluido. Você pode. Se conecte com Deus, ore com o coração, que você vai produzir fluidos maravilhosos. E venha na casa espírita dar um passe. Para aqueles irmãos que não sabem fazer ainda. E ensine a fazê-los. Temos esse poder, mas não usamos. Somos todos filhos de Deus. Não tem nada, absolutamente nada, que é de Deus que Ele não nos concedeu. É poder inimaginável. É poder criativo inimaginável. Mas utilizamos sempre os mesmos pensamentos e sentimentos. Quem de nós, qualquer um de nós, tem um pensamento diferente nos últimos 10 anos? Quem de nós amou aquele ou se reconciliou com aquele que acha que é seu inimigo ou que não vale a sua atenção?
Mas podemos fazê-lo. Podemos fazê-lo. Creiam. É Deus que diz. É Jesus diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Criem a consciência do poder que estão dentro de vocês. Se relacionem com a luz que vocês são, que nós somos, e que está lá adormecida. Todos os nossos atos são de afastamento da nossa luz. Porque se vivemos a sombra, nós estamos vivendo a luz, não se pode ter Deus e Mamon, por isso que no começo eu expliquei, precisa se romper com esse passado, através do esforço diário de cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, de sabermos a cada instante o que estamos pensando e sentindo, e se queremos pensar, sentir e se comportar daquele jeito. Disso vem todo o resto. Como dizem os espíritos, todas as nossas ligações advêm dos nossos sentimentos e pensamentos. Inconsciente ou consciente, isso está acontecendo. Então vamos fazer de forma consciente. Vamos vigiar e orar ao nosso próprio pensamento e ter pensamentos bons para o resultado ser bom. Creiam. Só falta a gente crer. Mas se vocês quiserem crer de verdade, façam. Façam. Não se desestimulem com as dificuldades, porque você não vai sair do 0 para o 10 de um minuto para o outro, não é? Ficou milênios sem querer mudar o pensamento. Agora você vai querer mudar de uma hora para outra? Vai ser feito através de quedas. Vai conseguir um dia, no outro não vai. Mas você continua, porque a recompensa não está no resultado, está no esforço que você faz. Um grande esforço, uma grande recompensa. Nenhum esforço, nenhuma recompensa. E lá na parábola dos talentos, Jesus nos disse, né? O trabalhador bom e fiel, a esse será dado mais. Ao trabalhador preguiçoso, olha que ele usa preguiçoso e infiel, só vai ter dor e ranger de dentes. Ou seja, vamos continuar nos mundos inferiores. Muita paz a todos e que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês.